para SSA. Eu sou a professora Rosângela de Biologia. E dando continuação aos nossos trabalhos, nós vamos trabalhar hoje bioquímica dos ácidos nucleicos. Pessoal, esse ponto de ácido nucleico, ele embasa a biotecnologia, a biologia molecular, a engenharia genética, mas entendam, eles, de um modo geral, eles já desempenham funções incríveis, naturalmente falando. Quem nunca ouviu falar do DNA, o ácido desoxirribonucleico? E é importante que você associe o DNA à sua função. A função dele é passagem dos caráteres, as características, dos ascendentes para os descendentes. Por que eu acho interessante falarmos ascendentes para descendentes? Porque nós estamos com um acúmulo de características de 10 gerações. Erroneamente acha-se que é apenas dos pais para os filhos. Não é bom pensar assim. Nós temos uma ideia dessas características mais próximas dos nossos parentes, pais, avós, bisavós, mas acredite, são 10 gerações. Tudo isso guardadinho lá nos genes. Onde ficam os genes? Em locais possivelmente chamados de locus gênicos. O locus gênico é o local que eu posso encontrar o gene. E onde fica o locus gênico? Nos cromossomos. Todas as vezes que se está para dar origem a um novo ser vivo, células sexuais, elas se encontram e se fundem. É aí que a gente chama de fecundação. E uma vez uma célula haploide unida a uma célula haploide, mas só que bagagens genéticas diferentes, paterna e materna, uma vez unida, nós vamos formar um zigoto. E é lá que os cromossomos paternos e maternos se juntam. Nesses cromossomos, emparelhados com o mesmo tamanho, com a mesma forma, porém carregando bagagens genéticas diferentes, a gente não pode esquecer que esse é o conceito de cromossomos homólogos. É aí que o DNA vai agir com uma certa precisão, porque os cromossomos, eles estão carregando os genes dessas tais ancestralidades, heranças genéticas. Então nós estamos falando de um DNA que é responsável por armazenar todas as características daquele indivíduo. Cada indivíduo, ele é único. Sabe por que ele é único? Porque se nós analisarmos as células sexuais haploides, ou seja, são aquelas células que carregam a metade da quantidade de cromossomos de uma espécie, espermatozoide e o óvulo. Se analisarmos essas células, elas estão com características todas de um indivíduo. Mas será que são todas iguais, existentes em todas as células? As células femininas, elas são liberadas uma a uma, mensalmente. Mas são centenas de células masculinas. Será que a bagagem genética é igual? Não, não é igual. Nós não podemos esquecer do crossover, permuta, troca de pedaços. É naquele momento em que os cromossomos homólogos emparelhados, lá para a formação da célula sexual, na meiose, da fase prófase 1, da subfase paquíteno, que essa bagagem genética, ela passa a ter um contexto diferenciado,
no que diz respeito às características. Por quê? Porque o crossover consiste em troca de pedaços. Então, esse cromossomo, ele é homólogo do outro, mas ele já está carregando bagagens trocadas. E aí, todas as células sexuais, elas vão estar carregando características diferenciadas, diversificadas. Ou seja, de 10 gerações, até formar você, muitos pedaços de genes existentes ao longo dos cromossomos, com os genes característicos do DNA, foram trocados diversas vezes. Ou seja, você, seu irmão e outros de gerações atrás são exclusivos. Carregam uma mistura maravilhosa, uma variedade incrível, uma montagem única para cada indivíduo. É importante, tá? Não esquece. Ascendente, gerações passadas, passando as características para os seus descendentes. E aí forma-se o indivíduo. Outro detalhe importante. As células haploides são as células sexuais, aquelas que carregam o DNA, que na reprodução dará origem a um indivíduo exclusivo, que nós estamos vendo, falando aqui. Ele precisa de uma bagagem genética, gene, DNA, genótipo. Mas quando esses genótipos se juntam, a nossa primeira célula foi formada. Ela é chamada de zigoto. Zigoto ou célula-ovo. Célula-ovo é a nossa primeira célula diploide. Ou seja, nós passaremos a ter a junção dos pares de cromossomos homólogos do pai e da mãe. Todos em uma única célula. Todos agora passando por uma seleção genética de predominância de características. E você só vai observar essas características na nossa espécie, de preferência 9 meses após. Nós vamos ver esta montagem e remontagem das características herdadas. Pois é, então veja a importância do DNA. Agora, esse DNA, ele pode trazer falhas? Pode. Nós vamos ver mais adiante que na duplicação, na transcrição, na tradução, erros podem acontecer. E o resultado, nós vamos ter que analisar se foi puramente morfológico, a forma, ou se tem também um certo peso no que diz respeito à funcionalidade dos órgãos. Mas isso, o indivíduo tem que nascer. O indivíduo tem que se mostrar vivo, desempenhando as suas funções. E aí a gente vai analisar se foi um caráter de falha do DNA ou de qualquer outro tipo de fator, já que existem diversos tipos. Agora, um outro ponto também muito relevante. Entre os ácidos nucleicos, o RNA. Pessoal, o RNA, ele tem a responsabilidade de efetivar a necessidade que o corpo, que a célula está naquele momento. Mas ele não faz nada sem pegar as diretrizes, como se fosse uma receita. Quem é que tem essa receita? O DNA. Então, o DNA tem que passar essas características para o RNA executar a função. São 3, tá? RNA mensageiro, transportador ou de transferência e o RNA ribossômico. Mas vamos agora dar uma olhadinha nos slides para ver as características peculiares que diferenciam o DNA
do RNA. Vamos dar uma olhadinha? Então, gente, o que acontece? Quais são os componentes que são exclusivos do DNA e quais aparecem no DNA e no RNA? Para você ter ideia, esse aqui, o primeiro, o radical fosfato, que tem um fósforo super importante, ele vai aparecer para os dois, tá? H2PO4, porque a outra ligação vai estar aqui, ó. Vou fazer essa ligação aqui com quem? Com uma pentose. Então, é necessário ter uma pentose para eles, para os dois, tá? E agora, se for ribose, pelo próprio, olha, R, você vai lembrar que ribose, esse que começa só com R vai ser para o RNA, e esse que aparece com D será para o DNA, mas é uma pentose. Não esquece que pentose tem a ver com carboidrato, não tem a ver com glicose não, porque glicose é uma hexose. Isso aqui é uma pentose, quer dizer, o carboidrato estrutural. E, para terminar, olha só, a presença das bases nitrogenadas. Nitrogênio super importante. Bases nitrogenadas aqui. Base nitrogenada e aqui a pentose. Mas, Rosângela, como é que eu vou ter a certeza de qual ácido nucleico estou me referindo? Olha lá. Nesse caso aqui, esse exemplo, você mais adiante, lógico que você já vai ter mais segurança. Mas, olhando para aqui, ó, como eu havia falado anteriormente, olhando para a ribose, porque ele deu uma dica aqui, né? Que é a ribose. Você já sabe que esse modelo aqui de nucleotídeo é do RNA. Tudo bem? Outro ponto importante é você ver a molécula aqui, ó. Ela, na sua expressão toda abertinha, ou seja, não está simplificada, você vê a estrela aqui, que é o fósforo, com a ligação com a pentose. A gente viu anteriormente. Tudo bem, é pentose. E como é que eu tenho certeza que é pentose? Mais adiante você terá certeza, mas posso adiantar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem a presença de 5 carbonos, tá? Se tem 5 carbonos, eu já sei que é a pentose. Mais adiante vamos ver que o número de hidrogênios e de oxigênio também diferenciará RNA de DNA. Outro ponto, olha a presença da base nitrogenada. Nem preciso dizer que é aquela que tem a presença de nitrogênio. Por isso que é nitrogenada. E por que essa aqui é adenina? Nós vamos ver que para ser adenina, eu já tenho que entender que tem 2 anéis, ou melhor, 2 cadeias cíclicas fechadas, tá vendo? Não apenas a adenina, mas nós vamos ver que a guanina também tem 2 anéis, 2 cadeias cíclicas. Mas vamos seguindo. Já entenderam que isto aqui é um nucleotídeo. E o que tem o nucleotídeo? Grupamento fosfato, que é esse, H3PO4, se ele estiver fora, tá? Mas se ele estiver ligado aqui, ele vai ser H2, olha, porque ele está fazendo a ligação. Ele já virou H2PO4. Ficaram sabendo também que vai estar ligada a uma pentose. Esta pentose tanto pode ser ribose, como pode ser desoxirribose. Neste caso, é a ribose. Se você tivesse que analisar isso, você iria perceber, vocês vão ver mais adiante, que a quantidade de oxigênio é o grande fator que diferenciará ribose da desoxirribose. Mas temos aqui a pentose. E essa daqui, que é a base nitrogenada. Então, galera, isso que significa que é o nucleotídeo. Mas, professora, eu já ouvi um outro nome, ou li um outro nome, chamado de nucleosídeo. Como assim? Não é o apelido dele não, tá? Vê só, deixa eu te mostrar. Pagando aqui, tá lá o nosso nucleotídeo. Então, quem é o nucleotídeo? Os 3 juntos, beleza? Então, vai ser 1, 2 e esse aqui é o 3.
Já vimos que o 1, grupamento fosfato. O 2, a tal pentose. O 3, a base nitrogenada. Beleza? Pessoal, mas quando é que é nucleosídeo? O nucleosídeo é quando estamos nos referindo a esse momento aqui. Tá? A presença da pentose e da base nitrogenada. E aí eu terei um nucleosídeo. O nucleosídeo é um fator relevante que diferenciará DNA do RNA. Por quê? A pentose será diferente. E na base nitrogenada nós teremos também bases nitrogenadas exclusivas do DNA ou exclusivas do RNA, como queira. Se eu tenho 1, 2 e 3, os 3 juntos, eu terei um nucleotídeo. 2 juntos, nucleosídeo. Beleza? Então, pontos que diferenciarão um do outro. Vamos dar uma olhadinha em outro ponto. Olha lá. Analisando agora nesta tabela. Agora surgiu um outro nome aqui, olha. Um tal de púricas, pirimídicas e as pentoses. Veja que para DNA e para o RNA, as púricas serão as mesmas. Adenina, guanina. Adenina, guanina. Para você não esquecer, você lembra de água pura, tá? Só para você não esquecer. Ou seja, você vai lembrar que o A e o G refere, faz uma menção à adenina e à guanina. Já o pura, você vai lembrar que tem a ver com a purina ou púrica, que na imagem nós vamos ver que está diretamente relacionada à quantidade de anéis. Já as pirimidinas, pirimídicas, vale a pena ressaltar. Timina, ela é exclusiva do DNA, bem como uracil ou uracila, exclusiva do RNA. Se eu estiver me referindo a DNA, eu vou analisar a presença da timina e se tiver o RNA, uracila. Já com relação ao carboidrato estrutural, pentose, não esquece que é estrutural. Porque pode, gente, cair uma questão que ele vai dizer tudo bonitinho quem é quem, que está nessa tabela, e ao invés de estrutural, ele vai dizer que é energético. Então, vai ser terrível se perder essa questão, tá? Outro ponto, DNA, como eu havia mostrado, DNA desoxirribose. Lembra do D? Esse oxi aqui, ó, posteriormente você vai perceber que tem a ver com pentose, 5 carbonos. H10, porque dobra. O4, porque isso aqui refere-se a menos um oxigênio. Então, é um dos pontos primordiais. Desculpe. Já na ribose, você tem um Rzão aqui. E vai lembrar que estamos falando de pentose, H10, e o padrão normal, 5 de oxigênio. Beleza? Vamos ver outro ponto. Separadamente, grupamento fosfórico ou fosfato, sem problema nenhum.
Ácidos nucleicos que diferenciam suas pentoses na contagem C5H10O, se é desóxi, menos um oxigênio, se é ribose, C5H10O5. As bases nitrogenadas, essas daqui são as tais púricas. Logo de cara, 2 anéis. Quem são elas? Lembra? Água pura, adenina e guanina. Essas daqui são as pirimídicas ou pirimidinas. Só um único anel, tá? Um único anel. Ou seja, um único cadeia cíclica fechada. Cadeias cíclicas fechadas. Eu posso até colocar um outro anel aqui, ó. Ops, não é anel. Por que não? Porque está aberto, tá? Então, ele dá uma ideia, uma menção de que vai fechar, mas parou. Então, se não fechou, só tem um anel pirimídico ou pirimidina. Não esquece que citosina tanto vai aparecer no DNA quanto no RNA. Já a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Próximo ponto. São características peculiares do DNA e do RNA. Sua cadeia. Esta daqui é uma cadeia dupla e helicoidal. Ou seja, dupla hélice. Percebe aqui na distribuição, galera? Olha, timina está presente. Então, não pode ter o U de uracila. Já sei que isso aqui é DNA. RNA, uracila. Já sei que é RNA. Mais adiante, olha só, você está percebendo que vai ter aquela tal ligação? Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, para fazer a dupla ligação, olha, nós teríamos que ter a união de duas bases. Se for T com A, duas pontes de hidrogênio. Isso é regra. Vou logo adiantando para vocês. Se for G e H, a gente chama de Gal Costa ou Costa Gal, são 3 pontes de hidrogênio, 3 ligações, para poder sustentar esse formato aqui helicoidal, tá? Então, só para ressaltar, isso aqui são pontes de hidrogênio. Hidrogênios. E qual é a ressalva? Entre AT, são 2 pontes de hidrogênios. Entre GC e CG, 3 pontos. Ou seja, já vi numa ligação, já vi numa questão, na verdade, ele perguntando, olha, dá uma olhada aqui. Essa dupla aqui, olha, C, T, T, A. Se eu fizer isso aqui, olha, eu vou conseguir romper essa cadeia dupla com facilidade? Porque se tem A, casa com T. Aguinaldo Timóteo, T, A. Se tem Costa, no mínimo deve ser Gal. Se eu tivesse que romper essa cadeia, eu teria dificuldade? Rosângela, mas como assim? Imagina essa daqui. CG, CCTA. Esta daqui, isso aqui A, comparada a essa B, com relação a essa informação de pontos de hidrogênio, imagine 1, 2, 3, 3. Veja a importância de saber a quantidade específica, tá? Já caiu numa questão bem parecida, mas só caiu no Enem. E você consegue fazer isso numa boa. Olha só, qual dessas eu teria dificuldade de separar? A letra B, se foi assim que você falou. Por quê? Porque nós temos 4 ligações fortíssimas com 3 pontos de hidrogênio. Muito bom, não é? Vamos dar uma olhadinha na real, como é que ela fica molecularmente falando. Vê que interessante. Olha, ela timina. Já sei que essas são as tais púricas, por serem duplas. Beleza, né? Olha o grupamento fosfato ou fosfórico.
ligado à pentose, ligado à base nitrogenada. E entre elas, eles interligam-se, tá? Então essa é a representação real, molecularmente, do DNA, que é esse daqui, com base em que é esse daqui, com base em que é esse DNA, Rosângela, porque tem timina. Importante saber. Por que esse daqui é RNA? Porque eu já identifiquei aqui a presença da uracila. Muito bom. Olha o que nós vimos anteriormente, tá? Você consegue dizer quem é quem aqui? Logo de cara, eu posso dizer, olha, é uma cadeia dupla, eu já estou diante do DNA. Essa daqui é púrica. Se é púrica, as púricas ou é A ou é G. As pirimidinhas, C e T, tá? Se essa é dupla e tem duas pontes de hidrogênio, púrica vai ser o A para combinar com T. Duas pontes de hidrogênio. Essa daqui é púrica. Por que vai ser G? Porque tem, duas também. A, também T, sem problemas. Essa daqui, ó, que vai ser o G, porque tem 3 pontos de hidrogênio. Se eu encontrei o G, já sei que esse é C. Beleza? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, o A e o T. Aqui, o G e o C. Isso para o DNA. O que vocês acabaram de ver foi o básico que você não pode esquecer. São as características gerais e que conseguem se diferenciar no DNA e no RNA. E logo no início, falamos sobre as funções exercidas sobre eles. No próximo bloco, nós vamos trabalhar a duplicação, a transcrição e a tradução. É muito importante. E vejam ácidos nucleicos várias vezes, porque é muito cotado para cair na sua prova. Até a próxima, galera!